porque Ele ama. Aleluia. E Ele quer que você acredite e tenha fé nele, porque Ele quer te levar a romper em fé. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o 5 vídeo. a partir do verso 1. Aleluia. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Capítulo Reis, 1 Reis, capítulo de 2 Reis, melhor dizendo, 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Ele era herói de guerra, era um homem de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém ele era o que, igreja? Leproso. Olha a situação do homem. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o que ele era? Homem, quem está acompanhando a leitura? Homem de Deus, aleluia. Que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Diga comigo: consoante a palavra de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Irmãos, nós temos uma história aqui, até aqui por enquanto, que este homem era um homem bem sucedido, era um homem de batalhas, era um homem que teve vitória, era um homem
experiente nas batalhas e de muito poder. E, segundo o que a palavra diz, um homem de muito conceito. Mas esse homem, com tudo que ele tinha em sua glória, de conquistas, de conceito, de honra, ele tinha uma lepra. Ele pegou uma lepra. A Bíblia configura até a lepra como pecado, não é? Mas esse homem estava com uma lepra. E ele já podia ter feito de tudo, procurado outras coisas, mas numa dessas batalhas nós vemos aqui que de repente há uma pessoa de Israel, uma mulher, uma menina, que ela tinha fé. Ela tinha fé. Ela sabia o que Deus podia operar vendo esse homem, porque ela se tornou serva deste homem, como diz aqui a passagem. Mas preste bem atenção, a necessidade, não é, o sofrimento, enfim, tudo, e ela sabia que havia profeta em Israel, que Deus operava lá milagres. Aleluia. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir. Amém? A fé vem pelo ouvir, irmãos. Preste bem atenção. E ela neste momento, aleluia, diante de toda ali a sua situação de cativa, servindo a este homem, talvez não maltratada, mas ficou de serviço para esse homem, ela nunca perdeu a fé. E ela ousou falar no meio disto que para este homem que havia profeta em Israel e que se ele fosse até lá, ele seria curado. Amém? Aleluia. Irmãos, a fé só vai surgir em situações difíceis. Enquanto está fácil, você pode resolver, você já tem a fé natural. A fé natural diz que eu vou conseguir pegar esse relógio e pôr para casa, sem problema nenhum. Eu tenho uma dorzinha no braço, eu não posso fazer isso aqui, mas eu pego aqui e ponho. Mas o dia que seu braço não levantar mais, isso te incomodar, e você tiver com uma doença, uma má notícia, você não vai conseguir pegar isso aqui e pôr aqui para cá, esse relógio e pôr para cá. A fé vem em situações difíceis, mas enquanto isso não acontece, vai ter sempre as situações que vão nos levar à fé, de romper, viver em fé. Eu já diria para você que aquele que vem, que guarda, né, vem assim buscar o Senhor e ora a Deus, porque para essa menina não largar o Senhor, às vezes a gente não nota alguns detalhes na história. Talvez não seria a vontade dessa menina ficar cativa de um homem, por causa de sequelas de guerra. Talvez ela queria ficar naquela terra de Israel. Deu para entender, irmãos? Situação desconfortável. Lembra que eu falei semana passada? A fé é desconfortável. Mas Deus, Ele dá conforto para a gente e Ele honra a gente. Por exemplo, essa menina tinha um propósito de Deus ali e ela cumpriu para ser cativa. E muita situação que você passa que está trazendo desconforto para você, é daí que vai surgir a fé. No meio da situação difícil, a situação já está desconfortável, está chorosa, está problemática. Ah, mas poxa, não tenho dinheiro para pagar a conta amanhã, não tenho isso, a coisa está difícil. Amém? Glória a Deus. Eu vou te falar uma coisa, viu? Se eu falar uma coisa para você, essa igreja aqui, Deus tem honrado. A gente está sempre em desconforto. O dia 10 está aí, nós estamos no desconforto. Mas Deus vai prover em nome de Jesus, eu creio. Amém? Não temo. Então, preste bem atenção, porque é assim que Deus Ele permite. Há quanto e longos do tempo, porque isso um dia vai acabar. Aleluia. Deus tem nos sustentado. Ele tem sustentado o povo dele. Se Deus permite mais e mais, é porque Ele quer provar, Ele quer examinar. Porque preste bem atenção, eu estava reparando, é no meio dessa situação que a gente começa ainda a marchar mais ainda. É no meio dessa situação que Deus colocou no meu coração para lançar essa campanha aqui sem data ainda de acabar, mas com um propósito. É nesse propósito que eu estou indo ao monte levando você. Sexta-feira eu estou lá em nome do Senhor Jesus Cristo para clamar aqui para você e está dando resultado. Amém? Amém, Deus? Quantos te dá paz e tem fé? Amém? Ele está escrevendo aí, está pondo os desafios dele aqui, ó. Ele vai dar testemunho em nome do Senhor Jesus. Como você também vai dar testemunho, amém? Aleluia. Glória a Jesus. E esse homem, Robson, ele tinha lepra. Uma
pessoa leprosa é difícil. Ela tem que se afastar de tudo, e a lepra era uma doença muito contagiosa. Ninguém podia ficar. Tanto que Deus colocou um ritual para fazer. Tinha que afastar e fazer, depois que curasse tudo, tinha que fazer todo o ritual, uma oferta. Mas era uma situação horrível, você ficar excluso da sociedade, ficar com, né? Não pode chegar perto de ninguém, ter que se afastar de todos e todos. Foi igual a pandemia quando deu aí, né? Gente que ficou isolada, não foi horrível? Olha as sequelas que deu disso daí, um monte de gente depressiva, não? Hoje, às vezes eu uso máscara no meu trabalho porque eu dou muito com o público, o pessoal fica, ai moço, o senhor ainda está nessa máscara? Eu falo, não querido, é só uma precaução, porque entra a gente aqui, né, tá onda de gripe, ela começa a conversar, eu sei que isso aí causou, eu não aguento, aquilo para mim foi horrível, eu tive isso, tive aquilo. Eu falo, graças a Deus, com tudo aquilo, aquele que confiou no Senhor, aquele passou por esses dias, amém? Aleluia. E esse homem, ele ouviu falar numa situação difícil. Ele já tinha tentado de tudo, estava vendo que a situação estava ficando feia, não ia dar mais para ele ir para a guerra, não ia dar mais para ele ter uma vida normal, ia ter que ter uma vida isolada, com todo o seu poder e glória, mas a doença estava arruinando tudo. Eu não sei o que pode estar arruinando sua vida. De repente você está bem, de repente você acha que está tudo bem, tem condição financeira, está com a família boa, está com alguma coisa ruim, mas tem algo que está te pegando. A lepra pode ser uma mágoa, a lepra pode ser uma incredulidade do tamanho de um bonde aí, que está te impedindo de você servir a Deus. A lepra pode ser um pecado que está aí incomodando você, e ela vai corroendo, e geralmente pessoa com lepra vê a história, tem que sair fora do meio da comunidade, do meio de todos. E muitas vezes pessoas, quando não creem na palavra de Deus e vêm para a igreja, quando não creem, não confiam no Senhor, sabe qual é o destino dela? É afastar, é sair. E a lepra faz criar contenda, e a lepra faz criar o olhar para o homem, e a lepra faz ser decepcionado. Enfim, vai tirar situações que o diabo sabe como entrar nessas coisas e incentivar isto para que você não crê em Deus, porque o foco do diabo é que você não rompa em fé, o foco do diabo é que você não sirva a Deus, o foco do diabo é que você não faça a obra de Deus, que você seja uma bênção, que você seja abençoado para abençoar. O foco do diabo é que você não tenha vida eterna, mas Deus está focado em você sempre. Aleluia. E Deus deu a oportunidade para esse homem, aleluia, que tinha tudo, era um homem de conceito, mas ele ouviu falar que tinha profeta em Israel. Porque tem pessoas, não sei se você já viu isso, que estão lá no fim do topo da vida, mas não, mesmo assim não dá o braço a torcer. Então o coração está endurecido igual o de Faraó, vê todas as maravilhas, os milagres, mas ele está endurecido. E mesmo assim Deus ainda dá chance, porque Ele ama. Aleluia. E Ele quer que você acredite e tenha fé nele, porque Ele quer te levar a romper em fé. Aleluia. Ele quer te levar a você a grandes conquistas. E este homem, ela ouviu falar, preste bem atenção, ela ouviu falar, e a fé que essa menina teve, que eu também quero destacar, irmãos, no meio do problema que a gente está. Você sabe, aleluia, que tem poder. Eu quero declarar que aqui não é placa de igreja, não é nem pastor não, mas aqui tem poder de Deus, e tem homens de Deus, tem pastores de Deus. Pessoa que vier aqui, que você ouvir falar, que você falar igual essa menina fez, olha, você está assim, vem na igreja que eu estou congregando, se você soubesse, se você viesse ali, você vai ver que Deus tem poder. Não precisa ser, é óbvio, eu falo isso, eu tomo muito cuidado, porque eu não sou exclusivo de igreja nenhuma, que só aqui que Deus opera poder, que Deus opera grandes coisas maravilhosas. Ele opera na igreja X, B, U, Y, que serve a Deus, que prega o evangelho. Deus está operando, amém? Mas nós também fazemos parte de um povo, de uma igreja que opera poder e graça de Deus. Aleluia. Essa menina aqui foi abençoada. Era uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela, a sua senhora, ainda nem chegou para ele, disse a sua senhora. Aleluia. Ele falou, olha, se ele soubesse, se o meu Senhor soubesse. Aleluia.
aleluia, que lá tem poder, que esse Deus tem poder, aleluia. E esse homem ouviu, e ele chegou ao seu rei e falou: rei, imagina, né, o rei também preocupado, porque falou: meu, vou perder esse cara importante na guerra, é um cara de conceito, é um cara honrado, é um cara fiel. E o rei também se comoveu e deixou, ele deu carta e vai até o rei de Israel. A fé tem situação desconfortável, aleluia. Aí esse homem vai com toda a sua comitiva, o rei de Israel se assusta e fala: quem sou eu? Começa a se espernear todo aí, mas havia lá um homem de Deus chamado Eliseu, aleluia, que falou: deixa ele vir, aleluia. Eu quero colocar para você uma coisa: às vezes a gente está vendo que a coisa ruim vai acontecer, aquela bomba vai estourar, e a gente muitas vezes fala: se espernia igual o rei de Israel. Mas quem tem fé, encara aquele problema e fala: se vier, venha, porque maior é aquele que está em mim. Praticamente é o que ele estava dizendo: deixa vir, porque Deus é maior. Deixa vir, porque Deus é maior. Não temos problema, não temos pavor repentino, não temos a situação que vem ali, porque nesse quadro aqui estava, né, cheios de componentes que o rei se desesperou. Quais eram os componentes? Pô, o cara vem aqui, aí me traz uma carta aqui, acho que é emboscada, aí tá vindo com comitiva, os caras estavam tremendo de medo. Mas o homem de Deus falou: deixa vir, tem profeta em Israel. Tem profeta em Israel, não tenha medo, irmãos, aleluia. Deixa entrar governo e governo, porque quem deixa é Deus. Deixa entrar situação em situação, deixa vir a fome do jeito que for, porque quem vem é Deus. José também é a mesma coisa, a fome vai vir, ele não orou, ele podia, homem de Deus, podia orar: Deus, não deixa vir fome na terra. Não, Deus usou ele, e durante a fome deu estratégia para ele, e o Egito pôde abastecer a maioria diversa, todas as nações e todos que puderam estar lá, e se enriqueceu. O Senhor sempre vai dar estratégia para você, não tenha medo, mas preste atenção na qualidade de vida dos homens que buscaram a Deus. Eles tinham, que eram homens de Deus, eles buscavam a Deus, eles tinham um relacionamento com Deus, eles criam no Senhor. Igreja, você vai romper em fé, crê no Senhor teu Deus, crê, esteja ligado junto com o Senhor e com os profetas do teu lugar que você está congregando. E não precisa ficar aqui: tá na mídia, tem um que revela na hora, fala até o RG, não sei o que. Não mostra que você fica onde o vento leva, ou por causa de fama, ou porque um tem, outro não tem. Você precisa saber o que você crê, aonde você crê, porque uma igrejinha, ou outra, ou aquela X ou a Y, aonde você crê, tem profeta de Deus, lá vai acontecer um milagre, aqui vai acontecer um milagre. Aleluia. Deus está querendo operar milagres com o propósito de salvar vidas e mostrar, engrandecer o nome dele, do Senhor. Aleluia, engrandecer o nome do Senhor. E você é um agente do milagre de Deus, com essa situação que você está vivendo, com as bênçãos que você vai contar aqui. Aleluia. Amém, irmãos, aleluia. E esse homem, então, foi uma ameaça ali, mas você imagina, chegou, veio, não sei quanto tempo demorou aqui, mas veio com a sua comitiva, teve todo o trabalho e ainda separou presentes valiosíssimos, porque ele veio, irmãos, presta bem atenção, a gente não precisa, preste bem atenção, ajudar Deus a fazer oferta, vir pagar aqui bênção com dinheiro, não, Deus não precisa disso. Não confunda galhos com bugalhos, não confunda nada, as coisas, né? Estou falando aqui uma assim para você entender, mas oferta e dízimo é uma coisa, elas provocam milagres e a fé mas não compram bênçãos de Deus. Quem pensa que compra está errado. Aleluia. Eu não vi na Bíblia isso, gente. Se alguém viu, por favor, me avisa. Eu posso estar errado. Eu, por enquanto, segundo as minhas leituras, eu não vi isso.
E quem vos fala já fez isso. Se eu der 50 reais eu vou ser, nossa, pastor falou, vai ter 100 vezes mais. Eu falei, rapaz, peraí, 50 vezes 100? Eu nunca dei, eu dei 2 contos a vida inteira. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí cheguei, puxei a notinha de 50 e dei. Falei, amanhã eu tô rico. Amanhã resolvi meu problema. 5 contos vai sobrar. Sobrou? Nada. Por quê? Mas Deus não fala em sua palavra? Peraí. Você não teve fé? Não, eu ouvi. Mas você viu o meu interesse? A minha fé foi interesseira, mano. Peraí. Nós temos aprendido que a fé ela tem coerência. Deus, ele examina o coração. Ele examina o coração. Esses dias mesmo no carro com uma pessoa, a pessoa era cristã, ela começou a falar comigo, foi ontem mesmo. Ontem mesmo. Ela era cristã, ela falou, você é cristão? Você quer ouvir os louvores? Eu falei, também sou. Começou a conversar, começou a falar e ela falou a mesma coisa. Ela falou, às vezes a gente pede alguma coisa, mas Deus não dá, a gente precisa conferir, porque tem fé, faz campanha, ora, jejua, sobe aos montes, faz o que for, mas você está insistindo numa coisa que Deus está falando, opa, eu conheço isso aí, não é não. Aí você sabe qual a tendência de uma pessoa dessa, que faz na base do interesse, é igual eu, vai para fora da igreja, ou fica rebelde dentro da igreja. Eu acho que aí vem para a igreja para passeio, ou ainda qualquer outra coisa, menos adorar a Deus, mas graças ao Senhor que Ele conhece o nosso coração e Ele nos leva a uma grande experiência com o Senhor, como foi meu caso, glória a Deus. Aí o dia que eu aprendi, aleluia, o dia que eu aprendi, aleluia, o que é adorar a Deus, aí Deus honrou. Deus honrava R$2, aleluia. O Senhor não está interessado, aleluia, que você pague. Não confunda. Uma coisa é, se você está fiel a Deus e você quer semear, vai depender da sua fé. A Bíblia fala, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, no muito colherá. Isso é uma coisa. Aleluia. Amém, igreja? Mas eu não posso, porque a questão é, o porquê que você quer ter tanto? O que você vai fazer com tanto? Porque a pessoa se perde. Prova disso você já vê, quem ganha na Mega Sena aí ganha uns milhões, daqui a pouco, nossa, quantas entrevistas já vi que a pessoa não, se afundou todinho. Ou se usar, irmãos, até aplica, faz o que for, mas gasta naquilo que é bom, gasta naquilo que é saudável, ou vai comprar cheio de bebida, encher lá, se drogar, fazer um monte de coisa, incentivar os outros a tanta coisa. Irmãos, não é assim, por isso que a Bíblia fala, não te invejes do ímpio, não olhe para ele, não, porque a improsperidade dele, não olhe para a prosperidade dele o leva à morte, porque a riqueza te compra para a morte, ela seduz você para a morte. Agora você pode ser um rico de Deus, eu já sou rico. Você é rico? Porque eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Pastor, mas você não está passando isso, você não tem isso, você não tem aquilo? Tenho. Ué, eu não estou isento de nada, mas eu estou rico. Eu já sou rico aqui nessa terra. Você crê em Jesus, você já é rico. Grande é a sua riqueza. O que adiantou? Aquele lá, o que ficava mendigando na mesa, ficava comendo migalhas, e aquele outro que era rico, os dois morreram. O cara com riqueza e o outro que vinha mendigar o pão. Mas um dia esse que mendigou o pão estava na glória com o Senhor. Eu que estava tão rico, estava no inferno atormentado, ainda pediu naquele momento, vai lá falar, põe lá para que eles não venham para esse lugar, acredite. Fala, mas falou, se falar, agora vamos chamar que são loucos. Vai falar que eu falei com... Já tem gente aí que fica dizendo que fala com morto, e morto morreu já era. Então, não quis ouvir enquanto tinha tempo. Amém? Mas aquele mendigo, Jesus ilustrou mesmo uma história desta, uma parábola desta, porque às vezes aquilo era para glorificar o nome do Senhor, para mostrar que vale tanto a gente ter, mas não saber servir o próximo. Amém? Aleluia. A melhor coisa que tem é você gastar seu tempo com vidas, com pessoas que precisam do Senhor Jesus. Amém? Isto é o reino de Deus, não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Aleluia.
Glória a Deus. Mas este homem chegou com toda a riqueza, e não, riqueza não compra Deus, oferta, presente não vai comprar. Tudo bem que ele possa chegar de um bom grado, ele levou. Ele estava até acreditando, chegou até para ser bem recebido, mas você imagina, a fé é desconfortável, não é como você pensa, ela é sobrenatural, amém? Não, Deus age da maneira dele. E começou a pegar o sobrenatural. Eliseu chegou e já fez um sobrenatural ali, falou: pode mandar um mensageiro. Ele não saiu de casa. Olha que desfeita, falta de respeito, de consideração. Pode ser que chegaram para ele e falaram: olha, o homem está vindo aí, vem com uma comitiva, o cara é nada na grana, mano. Eu acho engraçado quando vem pessoas na igreja e falam: ó, cuidado aí, vai vir não sei o que, e pá. Eu entendo, eu sei, eu estou dizendo isso. Mas Deus vai fazer umas coisas sobrenaturais que às vezes é até falta de respeito. Falta de respeito. Vai achar como falta de respeito. E aqui, eles tomou como falta de respeito. Aí ele ficou lá, precisava mandar, nem saiu para falar um oi para mim. Nem sabe, nem viu minha cara. Eu tinha que examinar a minha pele. Tinha que, sabe? Aí o cara começou a falar: você não ensina a Deus como vai ser. Uma coisa é você determinar. Nós vimos isso em outras pregações, que Jesus deixou bem claro em Mateus 11, 22, 23. E ele agiu em Mateus 11, 22, 23, que falava que se você tem fé do tamanho do grão, dirá, e assim será como você diz. Quem usou isso? Vários usaram. O centurião que tinha seu servo falou: Senhor, se apenas o Senhor dá uma palavra, vai a tua fé, será conforme a tua fé. Olha, você moveu as pedras, você moveu os montes, eles mudaram de lugar. Amém? Aleluia. Mas isso é a fé. Deu para entender? É o propósito de Deus, a fé. E nesse caso Deus estava fazendo ali, Eliseu foi usado para primeiro falar assim: ó, posição não é nada, presente não é nada, não se compra a bênção, mas você tem que ver que é Deus, é Ele que faz e não sou eu. E mandou o homem mergulhar 7 vezes, e o homem chegou, voltou murmurando, e falou: poxa vida, devia fazer assim, achei que ele ia mover, passar a mão, gesticular, sapatear do lado, nossa, pelo amor de Deus, pôr a mão, me derrubar no chão, e eu levantar curado. Não, geralmente pessoas que têm posições e um certo ego, elas premeditam como que Deus vai operar. Deus pode curar mandando você subir essa escada, descer com 2 mãos aqui, sei lá como vai ser isso, mas você vai falar: que loucura. Não sei, Deus que mandou. Por que Jesus cuspiu no chão e pegou e jogou no olho do cego para ele ver? Sendo que outros ele falou: então veja, e não precisou fazer isso. Que nojento, cuspir, pegar a terra. Mas se eu cuspir aqui na terra, se não for na graça de Deus a direção, salvou me lá teu olho, e você não vai ver, vai ficar bravo comigo, pode pegar uma doença mais ainda, uma inflamação no olho, e vir me processar. Se a gente tiver fé, irmãos, e crer naquilo como Deus faz, apenas creia. Mas esse homem tinha que aprender uma coisa: acreditar mais ainda. Ele ouviu, a menina falou, ele veio, chegou lá, ele foi confrontado. Aí no momento que ele quis, olha como Deus é maravilhoso, desanimar, porque ele premeditou como seria, os oficiais dele chegam e falam: oh, meu senhor, os servos dele falam: poxa, preste bem atenção, você está sofrendo tanto, já tentou tantas coisas, tudo bem, o homem não te respondeu, não veio, fez desfeita, seja o que for, mas você veio porque a menina falou que cura. Ele não deixou de falar nada para você, ele não deixou, apenas ele falou uma coisa que você não gostou de fazer. E a fé vai te pedir para fazer coisa que você vai falar: ai caramba, não podia ser de outro jeito, não vou fazer isso não. É assim, viu? Vou ter que fazer de outro. O pastor mandou. Aí lá vai o nome dos profetas, né? Vai o nome do pastor, já falei, tem que encostar lá. O pastor mandou, mas ó, Deus mandou, filho. Por enquanto ele não desceu na terra ao vivo, porque senão você morre. Mas ele está usando boca de homem, de profeta, amém?
Ele pode usar a boca de um profeta, ele pode usar a boca de um pastor, ele pode usar a boca de um apóstolo, um bispo, ele pode usar a boca de um obreiro, ele pode usar a boca de um levita, ele pode usar a boca, aleluia, para poder falar até a boca de um jumento, aleluia. Mas quando ele quer te abençoar e quer que você vença, ele vai usar para falar porque ele te ama, amém? Aleluia, ele te ama, aleluia. E este homem foi resmungando, mas aí outros até acreditaram para falar isso. Falou, preste bem atenção nessa mensagem, irmãos. Pensa se Deus já não pediu para você fazer alguma coisa, você vai falar, que loucura, é doideira isso, ai, mas não gosto de fazer isso, eu vou ter que fazer isso, vai. É a tua bênção, é aí que é o passo da fé, é aí. A fé não é confortável. Para conquistar o milagre e romper, é viver no sobrenatural. E viver no sobrenatural é viver no meio do que não existe, no meio do que não está morto, no meio do que não tem esperança. É assim mesmo. Aleluia. Mas Deus dá força para nós. Ele nos fortalece nisso. E aí, ó, tá aqui o fortalecimento. Tocou e o coração daqueles servos falaram, mas Senhor, e se ele te pedisse outra coisa? Que não fosse essa, vai. Tá, você não quer o rio, mas se ele mandasse plantar 10 bananeiras, aí você não plantava 10 bananeiras? Aí começou a falar, se ele pedisse outra coisa assim, você não faria? Então tá, mas você viu, você pediu uma coisa que não é no rio. E ele meio que desconsiderou o Rio Jordão. Preste atenção, o Rio Jordão não é que ele não era sujo, é que o Rio, sabe aqueles rios barrentos? Quem já entrou em Rio Barrento? Ou eu lembro que a igreja pentecostal, eu me batizei naquela represa que era barrenta, rapaz. Eu pisava, me dava uma noite, porque eu fazia aí eu lembro que o pastor Disseu, os irmãos lá, tudo lá, o Lázaro, aí toda aquela, o diácono lá, o Adalberto, hoje, né, pastor, aí eles tudo lá, eu só via todo mundo segurando, o pessoal entrando tudo assim, beleza, barro, rapaz, e o barro deixa a água escura, você fala assim, essa água, meu, era assim, é assim o Rio Jordão, não é que ele é sujo, é que ele desclassificou, porque o outro rio era água mais, que nem lá em, eu dou um para vocês bom lá em Florianópolis, rapaz, chama Lagoa da Conceição, e tem uma outra lá no litoral sul, que é melhor ainda, a água é quentinha, ela é transparente, nossa, meu cabelo só está lisinho, eu falei, nossa, não vou nem lavar hoje, já tá, que água gostosa, limpa. Então a gente quer o conforto, mas mandou você ir no desconforto. Deu para entender, irmãos? A fé não é brincadeira, não. Não é fácil. Por isso que Jesus falou, opa, eu não vim aqui prometer que vocês saíram da aflição. Aqui vocês vão passar a aflição. Só vai vencer com a fé. Isso é consequência do pecado. Tem que aceitar isso aí. É o que está. Mas nós temos a vitória. Amém, igreja? Aleluia. E você vai ter vitória. Pode ser que o que você colocou aqui está te pegando. Realmente é impossível e são situações desconfortáveis. E você vai ter que ser ousado. É fé. É do nada. É não tendo nada e olhar para a coisa e começar a declarar e falar, Deus, se você vê no teu coração, Ele vai te dar um caminho. Ele vai abrir a porta. Vai ser de uma maneira sobrenatural, mas vai acontecer. E esse homem vai e mergulha 7 vezes, porque aí o coração dele amolece. Ele vai e faz. E está dizendo aqui, então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Consoante a palavra do homem de Deus. 7 vezes. Pode ser que ele teria mergulhado uma e falar, não, mas era 7. Pode ser, irmãos, nesses 7 vezes, ele falou, não gosto dessa água, mas vai, mandou. Começou a murmurar talvez, mas depois, umas vezes para frente, eu acredito que ele começou a acreditar. Mas quando ele fez conforme a palavra do Senhor, agora deixa eu te falar, conforme a palavra aqui está dizendo conforme a palavra do homem de Deus e a sua carne. Você presta atenção, por que o homem de Deus? Porque o homem de Deus fala conforme a palavra de Deus. Deixa eu ver se é esse versículo, essa palavra aqui. Abre comigo Isaías 55. Põe na tela Isaías 55. Eu anotei ela.
Pensei que eu ia citar na semana passada, não citei, mas agora eu lembrei. Ah tá, 55:11. 55:11. Isaías 55:11. O que Deus fala aqui? Eu vou ler do 9, tá? Ah, peraí, do 8. Porque os meus pensamentos, do 8, tá? Para chegar no 11 aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Já começa por aí. Você tem que acreditar nisso. Nunca. Olha, Deus ele opera. Vai ser conforme você fala, mas conforme você fala tem um sobrenatural de Deus. Os pensamentos, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz quem? Porque assim, olha aí Deus tentando mostrar essa distância. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Dá para medir o céu da terra? Hein? Que messa. Mas o nosso pensamento não é o pensamento, não é como Deus vai fazer, nem o nosso caminho. Não adianta fazer isso. Naamã estava enganado, não é assim. Deus queria mostrar para ele. Aleluia. Mas como Deus, o agir de Deus é diferente do nosso e muito. Porque assim como descem a chuva, versículo 10, e a neve dos céus e para lá não tornam, olha que interessante, sem que primeiro, olha que interessante, reguem a terra e a fecundem e façam-a brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, Deus estava falando, creia porque não falha nada. E eu tenho deixado isso. A chuva não retorna sem antes regar a terra. Assim minha palavra, ela não volta. Amém? Se disse para mergulhar 7 vezes, se Deus está falando, faça porque não vai voltar vazia. Ele falou isso, se faz, a minha palavra, ela é assim. Depende de você. Se você faz, pode ter certeza, não vai voltar vazio. Naamã mergulhou 7 vezes e se cumpriu a palavra do homem de Deus, porque ele fez conforme o homem de Deus, e o homem de Deus falou conforme a palavra de Deus, porque o homem de Deus sabia que a palavra de Deus não falharia. E eu aqui, em nome de Jesus, como ministro desta noite, eu estou falando para você, muda o teu caminho, tenha fé, não desista, creia em nome de Jesus e faça, dá passos, vai atrás, aleluia, declara, profetiza, porque vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E esse homem viu a fé e a sua pele ficou novinha, como de bebê. Nem sei quantos anos esse homem tinha. E aí eu penso, Deus se agrada tanto em curar que Ele faz mais do que a gente imagina. É como você vê o pastor, fica de pé, pastor Lauro, como você vê o pastor Lauro, por exemplo, olha como Deus restaurou a vida dele. Nós já cantamos tanto parabéns para ele, que ele tem no mínimo uns 256 anos. E olha, não, espera aí, vai ter um outro, vai chegar um aniversário, nós vamos cantar aí. Olha aí, ó, tá bonzinho, novinho, tá vendo? Com 256 anos. Gosto de brincadeira. Irmão, Deus vai deixar as coisas, Ele deixa, Deus faz assim, Ele zera tudo. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.